Fala galera braba da astronomia, vamos aqui continuar nossos estudos para OBA, dessa vez resolvendo algumas questões do nível 4. Eu vou responder aqui algumas questões que me mandaram lá no rapadura.cosmica, se você não segue, segue lá, e também uma questão que mandaram aqui mesmo no YouTube, certo? Que são as questões 7 e 8 da OBA de 2016, do nível 4, e também a questão 9 da OBA de 2020 do nível 4. Mas antes de começar mesmo, se você não me conhece, eu sou Bismarck Mesquita e esse aqui é o canal Rapadura Cósmica. Se inscreva para receber os novos vídeos sobre astronomia para Olimpíadas, tá? Sobre a OBA, sobre a MOPFOG, a ONC e tudo mais. Vamos lá, começando por essa questão, como eu disse, é sobre estações do ano. Ela diz o seguinte: a figura mostra o que vê um observador do hemisfério sul numa certa data quando olha de frente para a direção cardial norte. Na figura estão indicados esquematicamente o equador celeste e a trajetória do Sol em 2 dias consecutivos 1 e 2. Assinale com X na única afirmação que indica corretamente a época do ano desta observação. Então a gente tem que saber entre quais estações é que foi feita essa observação. E também algumas coisas aqui no local, no céu desse observador também. A primeira coisa que a gente tem que perceber, é que ele está olhando para a direção cardial norte. Então bem aqui, é o norte. Como aqui a gente tem o equador celeste, significa que toda essa região aqui, faz parte da esfera celeste, né? Da região norte da esfera celeste. Então aqui é o hemisfério celeste norte, enquanto aqui para trás está o hemisfério celeste sul. Hemisfério celeste sul. Então é importante você saber sobre esfera celeste, sobre esses pontos importantes, né? E sobre as estações do ano mesmo para resolver essa questão. E agora basta a gente analisar o movimento do Sol. Ele está aqui, se aproximando do equador celeste, né? Já que um dia ele estava aqui e no outro dia ele estava mais próximo ainda do equador celeste. Então ele está indo nessa direção aqui, Então vamos lá. Esse observador está no hemisfério sul. Então, quando o Sol estava na máxima distância dele ao Equador, aqui no hemisfério norte, era que estação do ano para esse observador? Era o inverno, né? Já que o Sol estava no hemisfério norte da esfera celeste. E a gente sabe também que depois do inverno ele vai em direção a um equinócio. Ele está indo aqui em direção ao Equador celeste, né? Quando ele chegar aqui no Equador celeste, vai acontecer um equinócio. Então a gente tem que saber qual é que vai ser esse equinócio. Para isso, basta lembrar aquela ordem das estações do ano. Primeiro vem o outono, depois o inverno, depois a primavera e depois o verão. Outono, inverno, primavera, verão. Essa é a sequência de estações do ano para o hemisfério sul. Então, depois do solstício de inverno, a gente vai para o equinócio de primavera. Então, essa época do ano está entre essas duas estações, entre o solstício de inverno e o equinócio de primavera. Essa última opção aqui é a opção correta. E agora vamos para essa questão de 2016, também do nível 4. Todos nos maravilhamos quando vemos a lua cheia surgir enorme próxima do horizonte. Porém, de fato, ela é geometricamente maior quando está no zênite do que quando está nascendo. Na figura ao lado, no caso essa figura aqui embaixo, h é igual a 60r. Isso é aproximadamente a distância da Terra à Lua. R é o raio da Terra. E d é o diâmetro da Lua. Θ e θz são os diâmetros angulares da Lua nascendo no horizonte, respectivamente. Suponha a órbita circular para a Lua. Suponha que o valor que se obtém para θ seja 100%. Calcule quantos por cento θz é maior que θ. Então vamos lá, essa é uma questão que envolve diâmetro angular. Esse θ, que é 100%, é quando a Lua está nascendo no horizonte, que é esse ângulo aqui, é o tamanho dela, que é de aproximadamente 0,5 graus, né? Ou 32 minutos de arco. E esse θz é o tamanho angular da Lua, ou seja, o tamanho aparente, quando ela está no nosso zênite, acima da nossa cabeça. E a gente tem que calcular quantos por cento esse θz é maior que o θ. Então, θ equivale a 100%, como ele disse aqui no enunciado, no item A. E a gente quer descobrir quantos por cento equivale θz. Então, isso aqui vai ser o nosso x. Fazendo uma regra de 3 básica, né? Multiplicando aqui meios pelos extremos, isso aqui vai ficar θx, que é igual a 100 vezes θz. E aí a gente tem que lembrar como é que se calcula o diâmetro angular de um astro, que é da seguinte forma.
a gente tem que o diâmetro angular de um astro, que eu vou chamar de θ, é igual ao tamanho real desse astro, por exemplo, o diâmetro da Lua, nesse caso, né, sobre a distância da Terra à Lua, que aqui ele está chamando de h. Então fica d sobre h. Esse dzão aqui é o diâmetro da Lua, o diâmetro real, e esse h é a distância da Terra até a Lua. É assim que se calcula o diâmetro angular de um objeto. E aí a gente vai substituir isso aqui, ó. Esse θ vai ser o quê? É a Lua nessa posição aqui, ó, posição 1. Vai ser o diâmetro da Lua sobre a distância da Terra até a Lua, que é h. Isso que multiplica x. Vai ser igual a 100 que multiplica θz, que vai ser o quê? Vai ser esse segundo caso aqui, ó. Vai ser novamente o diâmetro da Lua também, dividido dessa vez por esse hzinho aqui, ó. Não vai ser esse h completo, porque perceba, esse h maior, ele é igual a esse hzinho, que é a distância da superfície da Terra até a Lua, mais o raio da Terra. Então, hzão é igual a hzinho mais o raio da Terra, tá? Não pode se confundir com isso. Então, aqui embaixo fica apenas esse hzinho. Como esse d aqui, que é o diâmetro da Lua, está multiplicando aqui dos dois lados, eu posso cortar eles, né? Já que um vai passar dividindo, eles vão se anular. Então, eu posso cortar isso aqui com isso daqui para facilitar as nossas contas. E aí agora eu tenho que trabalhar essa equação para deixar em termos de h e de r, já que eu tenho uma relação aqui entre os dois, ó. h é igual a 60r. Então eu vou substituir esse hzinho aqui. A gente pode passar simplesmente o r para o outro lado subtraindo, né? Então hzinho, ó, é igual a hzão menos r. Só passei esse r aqui para o outro lado subtraindo. E aí eu posso substituir isso aqui. Isso aqui vai ser igual a 100 sobre h menos r. Vou continuar escrevendo de vermelho para não confundir as coisas. Aqui, ó, vou ter que x sobre h. Vamos logo substituir para r, né? Ó. h é igual a 60r. Então, aqui embaixo eu posso colocar 60r. Isso aqui vai ser igual a 100 sobre h, que é 60r, menos r. Ou seja, é 100, a mesma coisa que 100 sobre 59r. Então, agora eu vou isolar esse x. X vai ser igual a 100, eu vou deixar o 100 separado aqui, e vou passar esse 60r multiplicando para o outro lado, né? Então vai ficar 60r dividido por 59r. E aí a gente pode anular novamente aqui esse r de cima com o r de baixo, ó, e você só vai precisar realizar essa conta aqui. 100 que multiplica 60 dividido por 59. A gente vai obter que o x ele vai ser aproximadamente 101,7%, né? Já que aqui em cima a gente tinha 100%, esse x aqui vai ser igual a 101,7%. Essa é a porcentagem que equivale à Lua aqui quando ela está no zênite. Só que a gente quer saber quantos por cento θz é maior do que θ, né? Então basta a gente subtrair um do outro, né? θz menos θ. E a gente vai obter o resultado de aproximadamente 1,7% maior, tá? Então essa aqui é a resposta do item A dessa questão. Basta você subtrair 101,7 menos 100%. Fica 1,7% maior. E aí vamos para o item B. Ó. Para comemorar o aniversário do coordenador da OBA, professor João Canali, em 14/11/2016, vamos ter uma superlua cheia. Sim, ela estará cheia e no perigeu da sua órbita, apenas 56 vezes o raio da Terra. Como você sabe, a órbita da Lua é elíptica. Logo, a Lua, que tem um diâmetro d, passa pelo perigeu e pelo apogeu, como mostra a figura aqui abaixo, né? O apogeu ocorre a 64r. Tal como 56r, 54r é a distância entre a superfície da Lua e o centro da Terra. Suponha que o valor que se obtém para θA seja 100%. Calcule quantos por cento θP é maior que θA. Então aqui a gente tem que fazer basicamente a mesma coisa. A gente tem ó, que θA equivale a 100%,
Então a gente quer saber quantos por cento o θp é maior. Então vamos primeiro descobrir o θp, para facilitar as coisas. Isso aqui vai ser igual a x, fazendo meios pelos extremos. θp, que multiplica 100, vai ser igual a θa, que multiplica x. Esse θp é quando a Lua está no perigeu, quando ela está mais próxima, e o θa é quando ela está mais distante, está no apogeu. E aqui a gente vai substituir de novo naquela equação que a gente viu para o diâmetro angular, que é essa daqui, ó. O diâmetro angular é igual ao diâmetro real do astro sobre a distância dele até a Terra. Então a gente vai ter que aqui, ó, θp é igual ao diâmetro da Lua sobre a distância da Lua até a Terra quando ela está no perigeu, que é, como ele disse aqui na questão, ó, de 56R, 56 vezes o raio da Terra. Então aqui a gente vai ter, ó, 56R, que multiplica 100, e vai ser igual ao θa, que vai ser o diâmetro real da Lua sobre a distância da Lua até a Terra, que nesse caso aqui vai ser de 64R, já que é o apogeu. Então aqui é 64R, que multiplica x. E aí eu vou reorganizar isso aqui para poder isolar o x, né? Eu vou ter que x vai ser igual. Esse 64R vai passar multiplicando, né? E esse d vai passar dividindo para o outro lado. Então eu posso escrever assim, ó. 100 que multiplica 64R sobre 56R, que multiplica d sobre d. Já tinha um d aqui em cima, né? E esse daqui passou dividindo para o outro lado. Então fica d sobre d. Aí eu posso cortar esse r com esse r e esse d com esse d, que vai ser igual a 1 e não vai alterar o resultado. Então a gente vai descobrir a porcentagem que equivale a θp a partir dessa multiplicação aqui, ó. 100 vezes 64 dividido por 56. Isso aqui vai dar aproximadamente, x vai ser aproximadamente 114,3%. Como a gente quer saber quantos por cento θp é maior que θa, então, ó, θp menos θa vai ser igual ao θp que a gente acabou de achar, que é 114,3%, menos θa, que equivale a 100%, né? Como ele disse no enunciado da questão. Então aqui fica menos 100%. Com isso a gente tem que o resultado é 14,3% maior. Então esse daqui é o resultado final dessa questão, beleza? Essa questão aqui é basicamente uma em que a gente não usa propriamente um conhecimento da astronomia. A gente usa mais alguns conceitos matemáticos, né? A gente usou aqui regras 3, porcentagem e diâmetro angular. São coisas que a gente tem que calcular, entender bem o enunciado, saber o que tem que calcular para poder achar o resultado correto da questão. E você só fica bom nesse tipo de questão treinando muito, resolvendo muitas questões, errando bastante, refazendo as questões que você errar, para depois começar a acertar, beleza? Parando para falar um pouco do curso que eu estou fazendo, que é o Astronomia para Olimpíadas Científicas, lá tem várias dessas resoluções de exercícios, além de apostilas com todas as questões dos últimos 10 anos da UBA, tá? Então é algo que pode poupar muito tempo nos seus estudos, pode te ajudar a estudar de uma maneira mais direcionada, estudar as coisas certas. Se você quiser saber mais, o link está aí na descrição do vídeo. E vamos aqui para mais uma questão desse ano. Essas questões de 2016 foram a Ingrid que pediu lá no Instagram, e aquela primeira que eu resolvi foi o Leandro que pediu aqui no YouTube. Então um grande abraço para vocês. Vamos lá, essa aqui é uma questão de astronáutica que ela é bem grande, tem um texto muito grande, olha só. Eu separei em 4 slides, mas vai dar certo. Foguetes são veículos desenvolvidos para transportar pessoas ou satélites ao espaço. Para tanto, eles fazem uso de grande quantidade de propelente, que é combustível mais oxidante, que lhes permite alcançar a velocidade de 27.000 km por hora. O propelente é dividido em 2 tanques, que são os estágios. Após o consumo do propelente, o primeiro estágio é ejetado e é feita a ignição do motor do segundo estágio, que insere o satélite em sua órbita, conforme ilustrado pela linha tracejada da figura abaixo.
Em função da sua velocidade, o motor do segundo estágio também fica em órbita, tornando-se lixo espacial. Satélites de comunicações custam R$ 1 bilhão e têm 15 anos de vida útil. Para colocá-los em órbita, são necessários foguetes cujos lançamentos custam R$ 400 milhões. Olha só quanto dinheiro, né? Item A. Os foguetes, como aquele ilustrado na figura ao lado, têm altura equivalente a um prédio de 20 andares e 4 metros de diâmetro. No lançamento, eles têm 550 mil kg de massa, aí incluídos os 500 mil kg de propelente e os 5.500 kg do satélite. Qual o percentual da massa do satélite em relação à massa total do foguete? Então, mais uma questão em que a gente usa percentual. A gente tem que o total de massa, ó, é 550 mil quilogramas, né? Dentro desses 550 mil, tá os 500 mil do propelente e os 5.500 do satélite. Então, esse 550 mil é o que a gente tem como total, então é o 100%, né? É o total da massa do foguete, e esses 5.500 quilogramas é a massa do satélite. Então é o que a gente quer descobrir a porcentagem, né? Então a gente vai chamar de x. Então basta fazer uma regra de 3 mesmo para deixar tudo bem fácil. Ó. 550 mil equivale a 100% e 5.500 equivale a quantos por cento? Então a gente vai chamar de x. E aí basta você multiplicar meios pelos extremos. Ó. Multiplica esse por esse e esse por esse. 5.500 vezes 100 divide 550 mil. Eu já fiz direto aqui, porque o x vai multiplicar por 550 mil e depois esse mesmo número vai passar dividindo para o outro lado, né? Quando a gente isolar o x. Fazendo essa conta aqui, a gente tem que, ó, esse número aqui de cima vai virar exatamente 550 mil, já que a gente vai acrescentar dois zeros, né, a 5.500. Então, dividindo um pelo outro vai ser igual a 1. Então, x é igual a 1. E essa é a resposta da questão. Bem simples, né? Ó. A massa do satélite equivale a 1% da massa total do foguete. O que vai ter mais massa no foguete vão ser aqui, ó, o propelente, né, que é o combustível mais o oxidante. Nos foguetes desenvolvidos até o final do século passado, o motor do primeiro estágio, depois de ejetado, caía no mar e não era recuperado. Com o objetivo de reduzir os custos de lançamento em 25%, uma empresa propõe recuperar o primeiro estágio do foguete em solo e reutilizá-lo. Hoje em dia a gente sabe que isso já acontece, né? De acordo com essa proposta, após separar-se do primeiro estágio do motor, o primeiro estágio realiza uma manobra representada pela linha cheia mostrada na figura acima e reinicia seu movimento descendente em direção à superfície terrestre. No caso, a figura que ele diz é essa figura aqui. Ó. A partir do apogeu, duas forças atuam sobre o motor vazio do primeiro estágio. A força da gravidade, que fará com que a sua velocidade seja acrescida de 10 metros por segundo a cada segundo de descida, e 2, a força de arrasto, resultante da interação entre o motor do primeiro estágio e a atmosfera terrestre, situada abaixo dos 100 km de altitude. O atrito entre o motor e a atmosfera terrestre gera calor. A força de atrito é proporcional ao quadrado da velocidade, enquanto o calor é proporcional ao cubo da velocidade. Para evitar que o motor derreta durante a reentrada atmosférica, propõe-se a acionar os motores do primeiro estágio durante a descida por 20 segundos. Ponto 1 da figura. Esse ponto 1 bem aqui, ó. Fazendo com que a velocidade seja reduzida de 4.500 km por hora para 1.000 km por hora. Nessa velocidade, a força de arrasto e a força da gravidade equilibram-se, fazendo com que a aceleração resultante seja nula. Para evitar a destruição do motor, quando do impacto com o solo, essa empresa propõe acionar os motores do primeiro estágio mais uma vez, no ponto 2 da figura, que é esse ponto bem aqui, ó, fazendo com que o estágio aterrisse suavemente no solo. Sob o ponto de vista da engenharia espacial, essa proposta carrega inúmeros desafios, sendo um deles o uso de mais propelente.
conforme você calculará a seguir. A partir da equação do foguete, proposta há mais de um século pelo russo Konstantin Tsiolkovsky, a massa de propelente MP necessária para obter um determinado ΔV em km por hora é dada por, aí ele dá aqui essa equação, ó, onde mF é a massa final do motor após consumida a massa de propelente. MP e E elevado a x, aqui está elevado, é a função exponencial cujos valores estão representados na tabela. Então essa equação aqui, ó, é MP, que é igual a MF, entre parênteses, E elevado a x menos 1. Essa é a forma correta dessa equação aqui. Sabendo que a massa do motor do primeiro estágio, sem nenhuma gota de propelente, é 25.000 kg e que x é igual a ΔV sobre 11.000, sendo ΔV dado em km por hora, calcule a massa de propelente para realizar a manobra do ponto 2. Então, a gente tem que a massa do propelente, dada pelaquela equação, né, é igual à massa final do motor, né, que multiplica E elevado a x menos 1. E a gente precisa descobrir qual é esse ΔV aqui, ó, dado em quilômetros por hora. Depois, quando o foguete passa pelo ponto 1, ele vai precisar ser acionados os motores, né, para que a velocidade seja reduzida de 4.500 km por hora para 1.000 km por hora. E depois, nessa velocidade, né, ele vai passar pelo ponto 2. E aí, nesse ponto 2, os motores vão ser acionados novamente para que ele pouse ao solo. A gente está tratando aqui do ponto 2. Então, qual é que vai ser essa variação de velocidade? Ele vai estar com 1.000 km por hora e quando ele pousar, ele vai estar com 0 km por hora. Então, a variação é de justamente 1.000 km por hora. Então, a gente calcula esse x a partir disso daqui, ó, a variação de velocidade. X vai ser igual à variação de velocidade, que é 1.000 km por hora, dividido por 11.000. Isso daqui vai ser aproximadamente 0,09, que também pode ser aproximado para 0,1, para que a gente possa usar aqueles valores da tabela. Então, esse x aqui a gente vai considerar como sendo 0,1. Então, a equação fica como? Vai ficar a massa final do foguete, que como ele já disse, ó, a massa do motor vai ser justamente a massa do foguete, é de 25.000 kg, então fica 25.000, que multiplica E elevado a x, vai ser E elevado a 0,1 menos 1. Então a gente tem que a massa de propelente vai ser igual a 25.000. Quando x é igual a 0,1, ó, como está aqui na tabela, E elevado a x é igual a 1,1. Então é esse valor que a gente vai usar. Então aqui a gente tem 1,1 menos 1. E aí fazendo essa conta, 25.000 vezes 0,1 é só a gente voltar uma vírgula. Então a massa de propelente, que é o resultado final desse item, vai ser 2.500 kg. 2.500 kg. Bastava você fazer essa continha aqui. Então esse é o resultado do item B. E agora o item C. Calcule a massa total de propelente necessária para realizar a manobra no ponto 1, considerando que nesse caso x é igual a ΔV mais 900 sobre 11.000. Então novamente a gente tem que primeiro descobrir qual é esse ΔV. E é bem fácil de descobrir, ele falou aqui, ó, nesse texto. Ele diz que no ponto 1 da figura vão ser acionados os motores para que a velocidade seja reduzida de 4.500 km por hora para 1.000 km por hora. Então 4.500 menos 1.000 é igual a 3.500, né? Então esse é o ΔV. Então a gente tem que o x, ó, vai ser igual a 3.500, que é o ΔV, mais 900 dividido por 11.000. Então a gente tem que o x é igual a 0,4. E aí a gente usa de novo a equação do foguete, ó.
a massa de propelente que vai precisar ser usada vai ser igual à massa final do estágio. E seguinte, não vai ser esse 25.000 dessa vez, porque além do motor, que tem 25.000 kg de massa, ainda vai ter que sobrar aquele propelente que a gente vai usar no ponto 2, que como a gente descobriu, tinha 2.500 kg de massa. Então o total que ainda vai sobrar vai ser 25.000 mais 2.500, ou seja, vai ser 27.500 kg. Essa aqui é a massa final depois do acionamento de motores do ponto 1. Então aqui a gente tem 27.500 kg que multiplica. Aí a gente vai ter esse E elevado a x, né? O x a gente descobriu que é 0,4. Então aqui, x é 0,4. Então E elevado a x é 1,5. Então a gente vai ter aqui 1,5 menos 1. E aí, fazendo essa conta, a gente tem que a massa final do propelente vai ser igual a 13.750 kg. É o resultado do item C. E agora ele pergunta qual é a massa de propelente para realizar as manobras dos pontos 1 e 2. Basta a gente somar agora os dois resultados que a gente já obteve, né? Esse resultado aqui, com esse resultado aqui. Então fica 13.750 mais 2.500. A massa total vai ser 16.250 quilogramas. Então com isso a gente fecha essa questão aqui de astronáutica, que é bem longa, né? Mas que também é bem legal de se fazer. E essa é uma clássica questão de astronáutica do nível 4. Como você viu aqui, tudo que a gente fez foi usando o enunciado para nos basear. A gente usou a equação que ele deu no enunciado, a gente só fez alguns cálculos com as informações do enunciado e achamos a resposta correta. Então tá aí, é muito importante estudar um pouco de matemática, estudar algumas coisas de física para ir bem nas questões de astronáutica, né? Nossa, foram muitas questões, né? Na verdade foram só 3, mas com 2 questões um pouco longas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida em alguma questão específica, deixa aí nos comentários, quem sabe eu posso trazer nos próximos vídeos. Também quero gravar bastante vídeo sobre a MobFrog, estou muito empolgado para isso. Por isso, se você é novo por aqui, se inscreva no canal para acompanhar as novidades e também não deixe de conferir o curso Astronomia para Olimpíadas Científicas. Está aí na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos a todos e eu vejo vocês na próxima.